Aleluia. Senhor Jesus, nós vamos retomar um pouco da comunhão que nós estávamos tendo no domingo passado e avançar um pouco mais. Essa é uma palavra importante, especialmente porque o Senhor tem nos enviado muitos irmãos novos e nós temos o encargo de, esse semestre, nós já vamos gastar bastante tempo com o alimento diário, falando dessa epístola aos Coríntios e muitos pontos relacionados à igreja. Queremos encorajar também os irmãos, esse aspecto relacionado à igreja é de extrema importância para todos nós. E o livro 40 lições, volume 2, todo ele é dedicado com relação à igreja. Queremos encorajar os irmãos, as irmãs, os adolescentes, os jovens a lerem esse livro e memorizarem versículos, guardarem os versículos cruciais, mais importantes, relacionados a esse tópico. Em cima desse versículo de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, nós vimos semana passada que a primeira coisa que Paulo fala com relação à igreja, nessa abertura da epístola aos Coríntios, ele está dedicando essa epístola à igreja de Deus. Essa expressão nos mostra algo de extrema importância, que a igreja, ela tem um dono, e a igreja, ela é de Deus. Esse versículo não começa falando de uma classificação da igreja, como tem a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja do Espírito Santo, a igreja... Não é isso. Ela indica propriedade. Essa expressão de significa propriedade. Deus é o proprietário, é o dono da igreja. E para ser o dono da igreja, ele a comprou com um altíssimo preço, o preço de sangue. Por isso, meus amados irmãos, nós não usamos a expressão a igreja do pastor Custódio, nem do pastor João Miguel, nem do bispo Wagner. A igreja, ela é de Deus, nada mais pode ser acrescentada. Também não podemos usar a expressão a igreja do Bucafé, nem a igreja da Vilarinho, porque isso não, a Bíblia não nos dá essa abertura para acrescentar nada. Assim como quando eu falo de Cristo, nada mais precisa ser acrescentado. Quando eu falo da igreja, nada mais precisa ser acrescentado. Entretanto, meus amados, por um aspecto prático, Mateus capítulo 16, nós vimos na semana passada, mostra dois aspectos, que a igreja, por um lado, a igreja de Deus, como está na primeira porção desse versículo, ela mostra que a igreja, como propriedade exclusiva de Deus, Deus, ele é intangível, Deus é invisível e habita em luz inacessível. Entretanto, esse Deus inacessível tem na terra uma expressão dele. Essa expressão é a igreja. Ela é a expressão de Deus. E como Deus é imensurável, as medidas de Deus são imedíveis, né? Largura, altura, profundidade. Não existe como dimensionar isso, nem se você usar uma régua ou uma trena que meça em anos-luz, não tem jeito de medir as medidas de Deus. Assim também, a sua expressão, ela é imensurável. A igreja, como expressão de Deus, ela não está presa nem ao lugar, nem ao espaço e nem ao tempo. Ela inclui todos os santos, todos os regenerados do passado, inclui todos os regenerados do presente e inclui todos os regenerados do futuro. Deus transita nesse ambiente do tempo e do espaço com a sua dimensão acima da nossa. Por isso, a igreja, ela pode ser tão grandiosa, tão inclusiva. Por outro lado, nós temos isso que é tão intangível, tão imensurável, também é palpável. Então, Paulo continua, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, quando
eu saio dessa esfera tão intangível e vou para a igreja que está em alguma cidade, em algum lugar, isso já se torna algo palpável. Na minha experiência, é mais difícil desfrutar da igreja no seu caráter universal, mas é tão prático desfrutar da igreja no meu caráter local. Parênteses. Recentemente, nós ouvimos o irmão Pedro falar bastante sobre os trabalhadores da última hora. E os trabalhadores dessa última hora têm uma eficácia muito grande no seu viver, por isso produzem muito em pouco tempo e recebem o mesmo salário. Um dos aspectos que avançou muito para nós, os trabalhadores da última hora, é que aumentou em muito nessas últimas décadas a possibilidade de desfrutar mais da igreja no seu caráter universal. Por exemplo, um irmão que vivia há 100 anos atrás, ele desfrutava das reuniões da igreja na sua cidade, porém, para desfrutar da igreja em outra cidade, ele tinha de viajar. Para desfrutar da igreja do outro lado do mundo, era praticamente impossível e inacessível a todos os irmãos. Mas na última hora, algo tem acontecido. Por exemplo, o irmão Pedro estava liberando uma conferência na Espanha. Nós podemos desfrutar simultaneamente ao vivo dessa conferência. Ver a carinha dos irmãos lá, o que é isso? É um privilégio dos trabalhadores da última hora para aumentar a possibilidade de desfrute da igreja no seu caráter universal. Então, posso desfrutar de tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo em muitos países diferentes. Uma jovem, como a Rebeca, filha do Vander, foi para a ilha de Jeju, na Coreia. Não sei se já foi ou está se preparando para ir. Já está lá, né? Então, ela pode fazer uma conversa ao vivo no celular e nós desfrutarmos da experiência que ela está tendo do outro lado do planeta simultaneamente. O que é isso? Desfrute da experiência do corpo. Por outro lado também, hoje se tornou bastante acessível, nós podemos ter acesso a dezenas de sermões de Spurgeon via internet, é um irmão do passado, nós podemos desfrutar dele. Nós abrimos nosso inário, desfrutamos, por exemplo, do hino, o hino 57. Esse hino 57, Cristo já ressuscitou, aleluia. Quando nós desfrutamos desse hino, nós estamos desfrutando de uma experiência que aconteceu em 1708. É uma experiência do passado que se torna viva para mim agora. Por um lado, a igreja no seu caráter universal parece ser intangível, mas à medida que eu vou me aproximando do Senhor, eu não desfruto da presença, mas da experiência dos irmãos do passado. Eu desfruto da experiência dos irmãos em qualquer ponto da terra e ainda estou preparando o ambiente para que os meus filhos, os meus netos, os bisnetos, se o Senhor não voltar antes, também tenham uma herança do nosso tempo hoje. O que é isso? Eu posso ainda desfrutar de uma porção daquilo que transcende tempo e espaço e ter esse mesmo sentimento de Deus na sua relação com a igreja. Senhor Jesus, por isso, meus amados, por um lado o Senhor nos deu a igreja no seu caráter local, por outro, o Senhor também nos tem tirado da nossa comodidade. No dia a dia eu posso estar trabalhando, dirigindo, ouvindo uma conferência ao vivo em outro lugar, em casa, no celular, ouvindo uma conferência que está acontecendo do outro lado do mundo, ou no Nordeste, ou no Sul do país. É o desfrute do corpo no seu caráter universal. Também o Senhor nos tem dado o privilégio de participarmos das conferências internacionais na instância. Então, uma conferência internacional, às vezes, irmãos, nós temos o privilégio de reunir numa cidade com muitos irmãos. Mas tem irmãos em algumas cidades que só tem um casal, só tem 2 ou 3 casais ou 3 famílias lá, são poucas pessoas. E se sentem pequenos, mas quando vão para uma conferência, conseguem ver, puxa, Deus me colocou num negócio grandioso, maravilhoso, que é a sua expressão.
Esse é o viver do corpo. Por isso que eu preciso estar nas conferências, preciso estar nas reuniões da igreja, preciso estar nas conferências regionais, micro-regionais, para quê? Para não ver o corpo de Cristo de maneira tão fracionada, tão pequena como a minha cidade. O corpo de Cristo é grandioso, é imensurável, e eu preciso ver a dimensão do negócio que Deus me colocou nele. Aleluia! Então, a igreja é de Deus, mas ela está em algum lugar, ela tem uma expressão na sua cidade. Então, de acordo com a Bíblia, meus amados irmãos e irmãs, a igreja em Belo Horizonte, a igreja em Corinto, a igreja em Sabará, a igreja em Nova Lima, ela inclui todos os crentes que vivem nessa cidade. Aí, se alguém te perguntar um dia, deixa eu te perguntar uma coisa, quantos membros tem na igreja em Belo Horizonte? Aí você pode perguntar para ele, você sabe quantos crentes tem em Belo Horizonte? Ele falou assim, olha, eu ouvi dizer que é mais ou menos 1 milhão. Então a igreja em Belo Horizonte tem 1 milhão de membros. Todos os salvos que moram em Belo Horizonte pertencem à igreja em Belo Horizonte. Estão incluídos. Hoje pela manhã nós partimos o pão. Então o pão foi quebrado, foi partido em muitos pedaços. Esses muitos pedaços representam os mais de 1 milhão de crentes que existem em Belo Horizonte e que estão incluídos neste pão. Também nós tomamos de um cálice, e aí colocou no copinho, quando você tomou desse cálice, irmão, cada um de nós estávamos aqui, como o Ildefonso orou, né? Representando 1 milhão de crentes que vivem em Belo Horizonte. Essa é a realidade. Pergunta, então por que eu não reúno apenas com o maior grupo de crentes que existe em Belo Horizonte? Porque Deus não me deu essa liberdade. Ele deu essa liberdade para outros irmãos, deu liberdade para irmãos que reúnem no grupo A, no grupo B, no grupo que tem 10 mil, no que tem 20 mil, no que tem 5 mil, no que tem 1000, mas Deus não me deu essa liberdade, porque Ele me mostrou algo. Eu preciso ser fiel àquilo que Deus me mostrou. Deus me mostrou, Ele confiou isso a mim, e é Ele que mostra a igreja, Ele que revela a igreja. Eu não posso censurá-lo, porque Ele não revelou para o crente meu vizinho, que ama profundamente o Senhor. Eu não posso questionar isso com Deus, eu posso no máximo apacentar esse meu vizinho com a palavra que Deus tem me suprido. Os muitos grupos cristãos, ontem à noite Daniel estava num seminário, num grupo cristão, o que ele estava fazendo? Não querendo convencer ninguém sobre a visão da igreja. Quem faz isso é o Espírito, mas levando comida para muitos outros filhos de Deus, que também têm o pleno direito de desfrutar daquilo que nós temos. Por outro lado, meus amados irmãos, dentro do corpo de Cristo, na sua dimensão de Belo Horizonte, existem muitos dons que o Senhor não nos confiou. Nós podemos afirmar sem temor, de que tem grupos cristãos que têm alguns ministérios que nós não temos. Por exemplo, tem alguns grupos de irmãos que são fiéis com relação a pregar em presídios. Não é que nós não podemos fazer isso, mas irmãos fazem isso com muita eficácia e produz muito resultado. Tem grupos de irmãos especializados e com forte encargo em trabalhar com grupos marginalizados, e obtém um bom resultado com isso. Se o Senhor me confiar a você esse encargo, amém, sirva. Mas eu quero dizer o seguinte, os irmãos, enquanto estão exercendo esse dom, isso é um dom dado ao corpo, todos nós somos participantes deles, e o Senhor, como corpo, nos confiou uma série de itens que foram dados exclusivamente para nós, e nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos comissionou. No corpo, nós vemos aqui, olha, a primeira frase da primeira epístola aos Coríntios fala, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Irmão, se o Senhor não te chamou e não comissionou algo, não faça. Eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor me chamou e me comissionou. Também o Senhor nos deu uma peculiaridade muito grande. Continuando esse versículo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo ou enviado.
e o irmão Sóstenes. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor também nos deu um princípio. Nós temos visto ao longo da história muitos cristãos individuais servindo ao Senhor, mas esse versículo fala o seguinte: por mais elevado que seja o padrão, mesmo que eu tivesse o padrão do apóstolo Paulo, na nossa experiência, Deus não nos deu a possibilidade de servir sozinhos. Ele sempre vai colocar o irmão Sóstenes do nosso lado. Talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, você é um especialista em segurança pública, mas o serviço de segurança, você daria conta de fazer tudo sozinho, mas o Senhor vai colocar do seu lado o irmão Sóstenes, que não entende nada de segurança pública, que não sabe nada sobre o assunto, que dá palpite errado, e ainda você vai ter que servir com ele e aperfeiçoá-lo. Isso não é maravilhoso? Isso é a vida do corpo. Deus está mais preocupado com o aperfeiçoamento dos santos do que com a qualidade do serviço. Isso é vida do corpo. É esse o negócio que o Senhor nos colocou. Esta é a igreja de Deus. Para quê? Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Isso é algo que Deus tem feito em nosso meio, para o qual Deus nos chamou. Então estes são os primeiros aspectos da igreja revelado no livro de Coríntios. Continuando no versículo 2, nós vimos que a igreja de Deus, e ela está em algum lugar. Então a igreja pode ser identificada, de acordo com a Bíblia, apenas com o nome da cidade. Então é a igreja em Belo Horizonte, a igreja em Sabará, a igreja em Ibirité, a igreja em São José da Lapa, mas eu não posso falar a igreja A em Belo Horizonte, a igreja B em Belo Horizonte e assim por diante. A igreja só pode ser identificada, de acordo com a Bíblia, pelo nome da cidade. E o nome da cidade inclui todos os crentes da cidade. Então, em princípio, se alguém te pergunta: irmã, onde é que você reúne? Qual igreja você reúne? O irmão reúne na mesma igreja sua. Se você foi salvo, nós somos membros do corpo e pertencemos à igreja em Belo Horizonte. Ela é inclusiva, ela não é exclusiva, ela não exclui ninguém, ela inclui todos os crentes. Aleluia! Só que nós precisamos de ver que a igreja que está em Belo Horizonte, eu posso amar a vida da igreja. Por exemplo, no passado, no início da história da igreja, a igreja em Jerusalém, a vida da igreja era tão gostosa, tão boa, que os irmãos da igreja em Jerusalém só viam a igreja em Jerusalém e mais nada sobre a terra. E falavam: olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e não muda de endereço de jeito nenhum. Mas esse versículo continua da seguinte forma: a igreja em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Eu vou voltar nesses pontos, mas tem uma palavra aqui: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Por melhor que seja a vida da igreja na sua cidade, você é incompleto, eu sou incompleto sem a percepção do corpo. Por isso tem esse com. É a igreja que está em Corinto com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós não podemos perder essa amplitude da visão do corpo. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, ainda entre nós, tem muitos irmãos que não pagam preço para estar numa conferência na Estância, por exemplo. Vale a pena. Ver a igreja na localidade é algo maravilhoso, mas eu queria dizer para vocês que é insuficiente. Eu preciso desfrutar da igreja no seu caráter universal, porque a igreja da minha cidade é com todos os santos, todos os que invocam. Então eu preciso ter essa percepção de todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Os componentes da igreja
essa parte do miolo, segunda parte do versículo, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Esses chamados para ser santos, o para ser não existe no original, é chamados santos. Então, a igreja é composta por esses que o Senhor chamou de santos. Agora, olha para a sua condição. Quando eu olho para o espelho e falo assim, uai, então eu estou fora da igreja, porque não tem nada de santo em mim. Em mim mesmo, irmãos, na realidade não existe nada, mas esse versículo está falando da natureza da igreja. Isso quer dizer o seguinte: o que é santo em você, o que é santo em mim e santo em você, é a vida de Cristo que entrou dentro de mim. Então, o elemento constituinte do corpo de Cristo é o próprio Cristo distribuído em muitas porções dentro de cada um de nós. Então, o Senhor Jesus depositou uma porção dele dentro de mim. Essa porção de Cristo que está dentro de mim é que é o elemento do corpo de Cristo que constitui a igreja. É claro, meus amados irmãos, enquanto estamos vivendo a vida da igreja, nós ainda vivemos, servimos e andamos e fazemos as coisas, ainda possuindo muito elemento, muito item dentro de nós, que ainda não é Cristo. Mas o Senhor suporta e aguarda o nosso amadurecimento para que Cristo cresça e eu diminua. Por que é necessário Cristo crescer e eu diminuir? Porque o corpo de Cristo é constituído apenas e exclusivamente dos elementos divinos que foram depositados dentro de mim quando eu criei, que é a fé igualmente preciosa, e que 1 Pedro fala, agora essa fé igualmente preciosa tem que desenvolver, tem que crescer. Então você pega a fé e adiciona virtude, pega a virtude e adiciona conhecimento, pega o conhecimento e adiciona domínio próprio, pega domínio próprio e adiciona amor, e tal, completam os itens que vão fazendo com que nós não sejamos nem infrutuosos, nem inativos, e possamos, de fato, servir a Deus, ser ativos no corpo, servindo Cristo com os elementos de Cristo depositados em nós. Por isso que na semana passada nós falamos, o corpo de Cristo é o próprio Cristo. Por que que o corpo de Cristo é o próprio Cristo? Porque a minha vida da alma não faz parte do corpo, ela está fora. São apenas os elementos de Cristo que estão em mim, que constituem o corpo de Cristo. Aleluia. Senhor Jesus. Agora vamos, para a gente entender melhor a constituição do corpo, vamos pular para o capítulo 2, versículos de 9 a 16. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o fato de o Senhor ter me regenerado e me incluído no corpo, pode criar uma expectativa, irmão. Tem alguma coisa preparada para mim e para você, que ninguém consegue nem imaginar a dimensão disso. Na prática, nem eu tenho a noção do que está preparado para mim. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então esse versículo fala que o que está preparado para nós, está incluído dentro das profundezas de Deus, está oculto em Deus e é algo indizível, inexplicável, maravilhoso. Mas o Espírito, que aqui está com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, ele fica vasculhando as coisas que estão nas profundezas de Deus. Então o Espírito vasculha, compreende, versículo 11, pois qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele?
Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele está falando, olha, dentro de você tem um espírito humano. Esse seu espírito humano é capaz de conhecer as profundidades, as coisas inexplicáveis, bem escondidas, que estão dentro do seu coração. Também o Espírito de Deus conhece todas as profundezas inexplicáveis do interior de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele falou o seguinte, olha, vocês que foram salvos, vocês não receberam o Espírito do mundo dentro de vocês. Vocês receberam o Espírito do próprio Deus, que vasculhou no interior de Deus as coisas mais profundas de Deus. Foi exatamente esse Espírito que foi colocado dentro de você para ser o elemento constituinte da igreja. Então, esse Espírito que vasculhou as profundezas de Deus, não ficou nas profundezas de Deus, ele foi transmitido para dentro de você e para dentro de mim. Aleluia! E outra coisa, isso nos foi dado gratuitamente. Aleluia! E disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então esse Espírito está dentro de nós, nos ensinando e falando das profundezas de Deus, das coisas espirituais. Aleluia! Não sabedoria humana. É isso que Paulo teve um grande nó lá na igreja em Corinto, né? Paulo, os coríntios eram gregos, né? E os gregos amavam sabedoria, conhecimento, explicação de coisas misteriosas, isso, aquilo, tal. Paulo falou, olha, no meio de vocês eu decidi falar somente Cristo crucificado, que todos os gregos acham que é a maior loucura, a maior besteira, a coisa mais inconcebível. É sobre isso que eu queria falar para vocês, e só isso que eu falei no meio de vocês. Sabe por quê, irmãos? É porque isso estava nas profundezas de Deus, e o Espírito trouxe isso para dentro de Paulo, e ele não queria falar outra coisa. Aleluia! Senhor Jesus! Elas são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que frase conclusiva dessa porção do capítulo 2. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados irmãos e irmãs, isso é um grande encorajamento para nós. Dentro de nós, o nosso desejo humano é de palavras complicadas, palavras de sabedoria, é impressionar a plateia com um belo discurso, mas o Senhor não nos deu isso. O Senhor nos deu a mente de Cristo, e essa mente de Cristo que conhece as profundezas de Deus e aquilo que está no coração de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que Paulo começou afirmando categoricamente que a igreja é de Deus. Irmãos, desfrutar desse fator de que a igreja é de Deus traz uma grande leveza para o nosso serviço. Por exemplo, irmã, às vezes você está exausta, coordenando ou servindo as crianças e parece que não está dando resultado, você prepara as lições, as crianças fazem muita bagunça, você volta para casa chateado. Queria dizer para você o seguinte, irmã, a igreja é de Deus, a igreja não é sua, não ponha esse peso sobre os seus ombros, ore pelas crianças, cuide, dê aquilo que Deus te confiou como ministério, mas ainda assim, a igreja é de Deus e a responsabilidade de conduzir cada uma criança à plena salvação é responsabilidade dele.
Muitos de nós, meus amados, temos parentes que a gente tem pregado, tem falado do Senhor por longos anos e nada acontece. E eu fico chateado, não tem jeito, o Senhor não me abençoa, não abençoa a minha família. Esquece, a função minha é falar e orar. Quem convence as pessoas é o Espírito. Essa é obra de Deus. A igreja não é sua, a igreja é de Deus. Nós que servimos mais à frente, estamos preocupados com isso, com aquilo. Tira esse peso dos ombros. A igreja é de Deus. Nós servimos a Deus. Ele traz quem Ele quer. Ele dá a visão da igreja para quem Ele quer, no momento que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Não cabe a mim fazer grandes esforços humanos, usar minha capacidade de eloquência para convencer as pessoas. Eu devo orar e apacentar. O que Deus desejar fazer, Ele vai fazer. Eu não preciso colocar peso sobre os meus ombros, porque a igreja é de Deus. Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, nós já falamos da importância das conferências regionais, das conferências internacionais. Irmãos que tiverem a possibilidade, sabemos que isso não é fácil para a maioria dos irmãos, mas se tiver a oportunidade de viajar para outros países, conhecer outros irmãos, quanto mais a gente viaja, mais essa dimensão do corpo nos alcança. Isso é algo maravilhoso. Mas a igreja, ela tem uma outra peculiaridade, e para isso é que nós desfrutamos do que os irmãos têm chamado ultimamente, usado a expressão, falar profético. Isso quer dizer o seguinte, que para todas as igrejas da terra, para todos os irmãos que estão no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, em todos os continentes, e que caminham de acordo com essa direção, existe a palavra profética. Qual que é a palavra profética? Qual que é a função dela? É a direção que Deus dá para todas as igrejas. Então, por exemplo, nós estamos agora aguardando, em breve vamos começar a desfrutar do alimento diário de 1 Coríntios, que foi a última conferência. Paralelamente, os irmãos que estão à nossa frente continuam dando conferências, trazendo palavra. Essas palavras dão direção para nós e nos fazem andar como um exército, andar de maneira coordenada. Vamos imaginar o seguinte, na cidade que eu reúno, os irmãos, eles acharam que 1 Coríntios é uma palavra muito dura, a igreja de Coríntios era muito problemática, então nós não vamos ruminar esse semestre 1 Coríntios, vamos ruminar Salmos, que é muito mais gostoso, muito mais bonitinho. Então tá bom, a igreja nessa cidade pode fazer isso? Pode, tem o direito, mas não está caminhando como um exército, está fazendo algo fora da direção do Espírito. Então, hoje, nós estamos sendo conduzidos, enquanto eu desfruto de 1 Coríntios, junto com os irmãos, eu tenho palavra para pregar o Evangelho, eu tenho palavra para apacentar casais, eu tenho palavra para cuidar das crianças, eu tenho palavra para cuidar de jovens e adolescentes, e eu desfruto das conferências atuais, eu vou sendo atualizado e consigo aplicar as últimas conferências do que está sendo falado durante a semana. Então, tudo isso é para que nós possamos andar de maneira ordenada e coletiva. Vamos entender essa figura no Velho Testamento. Senhor Jesus. O livro de Gênesis é um livro maravilhoso. A terra estava um caos, sem forma e vazia. E Deus começou restaurando, acabando com tudo que é treva, com tudo que é confusão, separando as coisas de baixo, as coisas de cima, as coisas terrenas, as coisas espirituais, restaurando, criando vida e enchendo o planeta de vida, algo maravilhoso. Criou o homem de uma forma maravilhosa. Depois o homem cai, Deus separa Abraão. Entretanto, o livro de Gênesis, que começou de maneira tão gloriosa, ele termina com um homem morto dentro de um caixão e no Egito. Mas graças a Deus, a Bíblia não termina em Gênesis. Depois de Gênesis vem Êxodo.
E Êxodo começa da mesma forma, com um homem morto num caixão no Egito, e termina com a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Qual que é a nossa situação? Nossa situação era mortos nos pecados e sem Deus. Estávamos num mundo aterrador, mas em Cristo, vida Deus nos deu, e nos lugares celestiais nos assentou. Então, o livro de Êxodo termina com a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Então, um homem morto no caixão do Egito, Deus levantou um povo, uma nação, e não somente levantou a nação, mas tirou essa nação do Egito para viver longe do Egito e debaixo da direção de Deus. E logo em seguida, veio o livro de Levítico. O livro de Levítico, Deus estabelece como deve viver o povo de Deus. Um está relacionado com viver, é o livro de Levítico. Mas o livro de Números está relacionado com o andar. Um é viver, o outro é o andar. E no livro de Números, o povo de Israel, a nação de Israel, e nós como igreja no Novo Testamento, somos encorajados a andar como um exército. Só que esse exército é o exército mais esquisito do mundo inteiro. É um exército que se acampava de costa para o inimigo e de frente para a arca. Então, se o inimigo viesse, ia pegar todo mundo de costa. Mas o inimigo, quando eles estavam assentados assim, nunca veio. E quando veio, Deus os derrotou antes que eles tocassem em qualquer um que estava voltado para a arca. Esse é o viver desse exército. É um exército que caminha de maneira diferenciada de todos os exércitos. É por isso, meus amados irmãos e irmãs, muitos vão dizer para você: esse negócio dessa igreja que você vai é diferente de todo mundo. Por que vocês não podiam ser pelo menos mais um pouco iguais aos outros? O Senhor fez assim com a gente, então a gente faz isso. Essa semana, a Raquel recebeu um WhatsApp de uma irmã, né, falando para ela: Feliz Domingo de Páscoa. Falei: sabe por quê, irmãos, que nós não comemoramos a Páscoa? Esse texto da última ceia do Senhor, ele foi um texto que rompeu com a velha celebração e estabeleceu uma nova celebração. Quando que nós comemoramos a Páscoa? Todo domingo pela manhã, quando nós partimos o pão. Então não tem nada mais para ser comemorado a não ser a mesa do Senhor. E não é mais uma vez por ano, é toda semana, junto com os irmãos. Mas toda semana, isso é diferente de todo mundo. É diferente. O povo de Deus acampa de maneira diferente e age de maneira diferente. E eu queria dizer uma coisa para os irmãos: eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Sofrer bullying não é problema para nós. Falar que isso é esquisito, que é diferente, que é isso, amém. Irmãos, o Senhor nos confiou uma maneira peculiar de viver e de reunir. Nós não devemos nos preocupar com isso. Outra coisa, por que nós, todo mundo comemora Natal? Por que vocês não comemoram isso? Porque não tem nada na Bíblia mandando comemorar nascimento, só manda comemorar a morte do Senhor. Então nós comemoramos a morte. Se tivesse um versículo mandando comemorar nascimento, nós iríamos comemorar, mas não tem. Então não posso inventar versículo para a Bíblia. Essa é a maneira que Deus nos colocou para viver. É diferente? Assim como os filhos de Israel, o exército deles, criado, trabalhado, formado no livro de Números, era completamente diferente de tudo que se podia imaginar de um exército. Mas Deus fez dele um povo peculiar, uma nação santa, que Deus escolheu para trazer Cristo para essa terra. Senhor Jesus. Depois do livro de Números, vem o livro de Deuteronômio, que completa o Pentateuco.
Deuteronômio é uma repetição de tudo que já tinha antes. Então nem precisava desistir, né? Isso é repetição, mas algo me impressiona. No Novo Testamento, o livro de Deuteronômio é o livro mais citado de toda a Bíblia. O Senhor Jesus, quando ele estava sendo tentado no deserto, ele só citou Deuteronômio. A impressão que tem é que ele havia, antes de ir para aquele período no deserto, ele conseguiu Deuteronômio emprestado e ficou orando e lendo dias a fio. E quando vinha algo, tinha Deuteronômio para aplicar. Por que Deuteronômio é tão importante? Primeiro, Deuteronômio é o refalar de Deus. E nós somos um povo que amamos refalar. A palavra foi falada já na conferência, eu já li a mensagem no alimento diário, depois chega no sábado, fala de novo, e depois que o irmão termina de falar, a gente rumina em pequenos grupos, e depois que rumina em pequenos grupos, ainda tem mais irmão compartilhando, e ainda tem gente que me liga para compartilhar a palavra do alimento diário durante a semana. Sabe o que é isso? Este povo de Deus tem uma peculiaridade, ama o refalar. Nós não enjoamos da palavra de Deus, fala e refala. E quanto mais essa palavra é refalada, mais ela se torna o elemento constituinte da igreja dentro de nós. Então, o livro de Deuteronômio é um refalar. E por isso, o livro de Deuteronômio, em suas muitas citações do Novo Testamento, nós podemos dizer claramente, o livro de Deuteronômio representa o pleno desfrute de Cristo para cada um de nós. É o Cristo desfrutável e palpável, como as riquezas da boa terra de Canaã, como as videiras, como as romeiras, como o trigo, como a cevada, como as águas, né? O Deus triuno, mananciais profundos, fontes, né? Ribeiros de água. Então, esse completa o Pentateuco e é uma figura para nós do que é o nosso viver da igreja. Viver a igreja, irmãos, viver da igreja é o viver de um exército, é o viver de um povo que caminha unido e que caminha debaixo de uma direção. Que direção é essa? É a palavra profética que Deus tem dado aos irmãos que estão à nossa frente. Se eles dão a direção para lá, nós vamos andar todos para lá. Se eles falaram, olha, agora está voltando a expor livro, então é para lá que eu vou. Se eles deram a direção, agora vamos desfrutar da comportagem dinâmica, vamos para lá. É a direção que os irmãos dão por meio da palavra. E o povo de Deus é desse jeito. Onde a nuvem vai, onde a tocha vai, a turma vai toda atrás. E se a nuvem parar, para todo mundo. E se a tocha parar no mesmo lugar, por uma semana, eles ficam uma semana. E se ela desejar parar ali mais 2 semanas, vai ficar todo mundo parado. Enquanto a tocha ou a nuvem não movimenta, nós não movimentamos. Esse é o viver coletivo do povo de Deus, e é esse sentimento. Entre os cristãos, são irmãos preciosos, cheios de ministério, nós amamos muitos irmãos, são preciosidades que o Senhor nos deu, mas para nós o Senhor deu essa direção, e eu não posso cobrar isso deles, eu só posso cobrar isso de mim. Deus pediu para mim e eu pratico. Então, meus amados, esse viver coletivo do povo de Deus, esse viver da igreja, é um viver não isolado, nem isolado na minha própria cidade. Eu não tenho, por um lado, nós temos uma liberdade de fazer muitas coisas, de agir como nós gostaríamos, de ler os livros que nós gostaríamos. Se nós fizermos assim, não vem ninguém aqui nos excluir da comunhão, mas nós estamos perdendo essa possibilidade. É como se a nuvem estivesse indo para lá e eu vou para lá. Pode fazer isso? Pode, mas o sol do deserto vai rachar na minha careca. Vou sofrer as consequências, porque Deus não foi para lá, para que eu estou indo? Aleluia. E outra coisa, Deus parou e eu sou hiperativo, eu quero continuar andando. Não pode. Deus parou, irmãos, é hora de parar. Deus caminhou, é hora de caminhar. E esse exército é assim, caminha dessa forma, e Deus irá fazer de nós
a sua expressão, a sua manifestação. Ainda tem muito da minha vida da alma, mas pouco a pouco o Senhor vai arrancando e prevalecendo os elementos constituintes de Cristo. Jesus é o Senhor.